Jesus, se nós formos estudar a Bíblia, ele nunca faz um milagre do mesmo jeito. Existiam pessoas que Jesus curou à distância, outras pessoas Jesus curou tocando, outras ele curou apenas orando, outras ele curou fazendo uma massinha de barro e colocando no olho. Então Jesus, Deus é um Deus criativo. Hoje de manhã nós estávamos num congresso de homens, era na Igreja Batista da Esperança em Canelinha, e uma das coisas que foram ministradas, eu gravei o áudio, depois eu vou estar compartilhando com todos. Eu peço que todos ouçam o áudio, principalmente os irmãos que são da liderança, extremamente edificante. E uma das coisas que foi ministrado pelo apóstolo André, lá do Rio de Janeiro, é que Deus é um Deus criativo. A criatividade é algo que é dom de Deus e que está disponível para todos nós. Então Deus é um Deus criativo, Ele nunca se repete. Deus não tem necessidade de repetir milagres. E ali Deus me deu a direção de compartilhar o primeiro milagre de Jesus. E o primeiro milagre de Jesus, ele tem muitos ingredientes que nos ensinam muitas coisas. E para mim, eu não quero me estender sobre esse assunto, mas para mim, uma das principais lições que nós encontramos no primeiro milagre de Jesus, que foi as bodas de Caná da Galileia, foi a participação das pessoas no milagre. Deus é um Deus que gosta de fazer milagres em parceria com a gente. Você já parou para pensar que Cristo representa a cabeça do corpo e que eu e você juntos somos o corpo? Tão importante quanto a cabeça é a igreja, porque a igreja sem a cabeça não pode fazer nada, mas a cabeça sem o corpo também não pode fazer nada. Você já viu como que responsabilidade que a igreja tem aqui na terra? Porque Jesus está lá no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele nos orienta, Ele nos dirige. Então, por mais que a cabeça lá do alto, ela nos dá orientação, mas cabe ao corpo escolher dizer sim para Deus. Nós ministramos ali na célula, no estudo bíblico, sobre Isaías, dentro do chamado de Deus. Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É uma escolha. Ele poderia ter dito não, mas ele disse: eis-me aqui. Então, Deus quer fazer os seus milagres em parceria conosco. Eu citei também um exemplo da ressurreição de Lázaro. Jesus fez o mais difícil, que foi ressuscitar Lázaro. Mas antes disso, Jesus pediu para que fosse removido a pedra do túmulo. Então preste atenção, a pedra do túmulo Jesus não removeu. Por quê? Porque Jesus quis deixar também nesse milagre a lição de que Ele deseja fazer os milagres em parceria conosco. Então, para que o milagre seja completo nas nossas vidas, não somente na vida da Laurinha, existe uma parte do milagre que ela compete a você, e existe uma outra parte que compete a só Deus. Aquilo que você e eu não conseguimos fazer, Deus vai fazer. Descanse o teu coração, fica tranquilo, fica em paz, porque aquilo que você não consegue, Deus faz por você. Você pode aplaudir o Senhor? Amém? Mas aquilo que você consegue e você precisa fazer, Deus não vai fazer por você. Um texto muito bíblico, muito conhecido na Bíblia, é o texto de Josué capítulo 1, quando Deus disse para Josué, o que Deus falou para ele? Esforça-te e tende um pouco de ânimo, muito bom ânimo, e tu farás este povo herdar essa terra. Então, a parte de se esforçar, a parte de ter ânimo, essa parte não é de Deus, essa parte é nossa. É eu e você que temos que nos esforçar. Eu falava com a Sabrina, quando nós estávamos vindo para cá, eu, a Sabrina e a Anne, no carro, que a salvação é de graça e pela graça. Mas a conquista dos sonhos e das promessas que Deus tem para a nossa vida, que você tem, elas dependem do esforço, depende de uma atitude. Eu citava o texto de Provérbios, que foi pregado aqui no começo do ano,
a Bíblia Sagrada vai dizer que os diligentes vão sentar diante de reis. O que é um diligente, você lembra? Uma pessoa diligente é uma pessoa zelosa, uma pessoa esforçada, uma pessoa que ela é apta ao trabalho que lhe foi oferecido, ela é perito. Um diligente é uma pessoa que é perito naquilo que faz. Ele faz com excelência aquilo que lhe foi designado. Eu falava para Sabrina e para Anne que existem pessoas que vão passar a vida inteira e nunca vão sentar numa mesa para tomar um café da manhã, ou almoçar ou jantar com o prefeito da cidade, por exemplo. Nunca vão sentar. Nunca vão sentar para almoçar com um governador, e muito menos com o presidente da República. Por quê? Porque para alcançar esses patamares, você tem a sua parte para ser feita. Deus é Deus de princípios. Os diligentes vão sentar diante de rei. Mas se eu e você não formos diligentes, nós não vamos sentar diante de reis. Nós tivemos uma imagem agora, há alguns meses atrás, pelo menos uns 8 pastores apóstolos do Brasil foram selecionados para estar com o presidente da República, passar uma tarde com ele. Mas por que não estavam todos os pastores e apóstolos do Brasil? Por que estavam só alguns? Porque tem coisas que não é para todos, tem coisas que é só para alguns. Então, eu conversava outro dia, não sei se foi com a minha mãe, a Bíblia diz em Hebreus que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Alguém aqui já parou para pensar na possibilidade de você ir para o céu e você não ver o Senhor? Alguém já parou para imaginar que isso possa ser possível? E eu acredito que é possível, sabe por quê? Eu digo para você, por que é possível? Apesar que a Bíblia diz que Ele vai enxugar toda a nossa lágrima, né? Então eu acredito que pelo menos um cheirinho você vai ter. Agora, lá no céu, se você comparar o céu, a Nova Jerusalém, com uma cidade tem a sede, tem o centro e tem a periferia. Nem todos moram no centro. Alguns moram mais no interior. Se Deus morar no centro, alguns vão morar mais perto, outros vão morar mais longe. Nem todo mundo vai conseguir ficar perto o tempo todo dele. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Que as nossas obras, nós vamos nos comparecer diante de Jesus Cristo para um tribunal chamado Tribunal de Cristo, onde será anunciado o galardão, ou seja, a recompensa conforme as nossas obras. Nem todos vão ter o mesmo galardão, nem todos vão ter a mesma recompensa. Por quê? Porque recompensa, prêmio, não é para todos, é para aqueles que se esforçam, para aqueles que fazem por merecer. Como eu já falei, a salvação é de graça, mas o extra, você tem a sua parte para fazer. Amém? Nós vivemos num sistema capitalista e existem muitos governos, e até mesmo aqui no Brasil, que querem implantar de toda forma o sistema comunista ou o sistema socialista. Se é verdade que os diligentes vão sentar diante de reis, então isso não tem nada a ver com socialismo. Tem que fazer por merecer. Por que tem pessoas que têm mais e outras têm menos? Algumas são diligentes mais do que a outra, algumas são mais esforçadas. Tem pessoas que se dedicam mais, ela tem garra, tem energia, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou batalhar, eu vou vir à noite, eu vou conquistar. E tem outros que deixa a vida me levar, a vida leva eu, do jeito que tá bom, tá tudo, do jeito que tá bom assim. Eu tenho para comer, tenho para vestir, tá bom. Está contente, amém, glória a Deus. A Bíblia diz que se você tem para comer e para vestir, está contente, aleluia. Só que não vem reclamar depois, não vem ficar murmurando porque que a grama do vizinho é mais verde que a sua, porque o vizinho tem um patrimônio melhor que o seu. Porque se você quiser ter um patrimônio à altura ou melhor, você vai ter que se lascar, vai ter que ralar. Algumas pessoas têm a bênção de herdar muitas vezes um patrimônio dos próprios pais, uma herança, mas nem todos. Agora, quantos exemplos nós temos na sociedade de pessoas que não tinham nada,
Era pobre de marré, marré, marré. Nasceu em família pobre, de pai pobre, de vô pobre, mas o camarada venceu na vida, o camarada lutou, trabalhou, se esforçou, acordou cedo, dormiu tarde e venceu na vida. E hoje muitos deles são empresários famosos, grandes, de grandes patrimônios. Aí como que eu vou pegar agora o patrimônio desse camarada que se lascou para chegar onde ele chegou, e dividir com toda a sociedade, sistema socialista, comunismo? Não, isso é injusto. Uma pessoa trabalhou mais, ela é digna de ter trabalhado mais. Aí a outra não trabalhou nada, o camarada lá é um sem terra que quer viver da vida à custa dos outros, ele vai ter direito ao patrimônio do cara que lascou a vida toda para alcançar? Isso não existe. Como eu falei, vou repetir, a salvação é de graça, mas o resto eu tenho que me esforçar. Eu tenho grandes sonhos para a minha vida, mas Deus tem falado para mim: tem um preço a pagar, não é de graça. E se eu vou dizer para você, para encerrar essa fala, se você sonha grande, o preço será grande, tá? Não pense que vai ser molezinha, porque não vai. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Então, essa palavra aí veio do vento. Amém? Não estava nada planejado, ela veio do vento impetuoso. Jesus conversando com Nicodemos, ele disse: o vento sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Então, eu já estou me preparando para pregar uma palavra aí, uma palavra preparatória para o dia da votação. Nenhum cristão em sã consciência deveria votar em partidos que apoiam o homossexualismo, que apoiam a ideologia de gênero, que apoiam tudo aquilo, o aborto, que apoiam o sistema socialista, comunista. Nós não podemos apoiar aquilo que é contra a palavra de Deus. Agora surgiu uma doutrina que existem os conservadores. Na verdade, sempre existiu. Deus é um Deus conservador. A Bíblia diz: não removeis os marcos antigos. Deus não tem um plano B, Deus sempre teve um plano A. Deus criou o plano B por causa da rebelião do homem. Deus nunca quis ter o plano B. O plano A era o original, e o original é o melhor. Deus criou o homem para ser santo e viver no jardim do Éden, e viver uma vida com abundância, com tudo à sua disposição. Mas porque o homem se rebelou contra Deus, aí Deus então criou o plano B, enviou Jesus. Glórias a Deus. O plano B é muito bom. Mas se nós respeitássemos, se a humanidade tivesse respeitado o plano A, Jesus nem precisaria ter vindo, e esse mundo aqui seria um reino de paz. Amém? Quantos estão entendendo? Amém, irmãos? Quem estiver me acompanhando pela internet, ninguém precisa concordar com o que eu estou falando, só que eu estou amparado na palavra, e eu preciso ensinar essas coisas. Eu preciso, porque se nós pastores nos calarmos, se você que é cristão, você se calar, Deus vai requerer de nós, porque o mal, ele cresce, não é por causa da ausência do bem, é por causa do silêncio do bom. Por que cortaram a cabeça de João Batista? A esperança de Herodes era acabar com a voz profética. O mal, ele quer acabar com a voz profética. A igreja é a voz profética. Nós somos os Elias de Deus nessa geração. Aqueles que, através do Espírito Santo, vão converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Agora, se nós nos calarmos, não vai acontecer nada. O mal triunfa. Por que o mundo chegou onde chegou? Por causa da covardia. Silêncio. Nós nos calamos. Já começou lá no jardim do Éden. Eva olhou para o fruto da árvore do bem e do mal. Uau! Meu Deus, se eu comer essa fruta, eu vou ser igual a Deus.
Aí a serpente chegou perto, é isso aí mesmo, tu vai ser igual a Deus, tu vai conhecer igualzinho a Deus, tu vai ter o poder de Deus. Uhul! E o pior de tudo, Adão, cabra macho, estava do lado dela, assistindo ali toda a cena. E o que Adão fez? Se calou, covarde, frouxo. Se fosse um gaúcho, ia dizer assim: veste as calças, seu safado. Por que o mundo chegou onde chegou? Por causa de covardia, por causa de omissão. Então nós não vamos mais nos omitir. E se Deus nos der a graça, eu vou pregar um culto aqui inteirinho, só dando dicas para como votar no dia das eleições. Eu já fiz isso aqui, não sei se foi ano passado ou ano retrasado, e se precisar, se for direção de Deus, a gente faz de novo, porque nós vamos transformar esse Brasil, não só com o nosso joelho, também com as nossas atitudes e também com o nosso voto. Amém? Glórias a Deus!